Olá, mulheres graciosas, boa noite a todas vocês que estiveram ontem embarcando nessa jornada, para vocês que estão hoje para embarcar nesta jornada, sejam todas bem-vindas, sejam muito bem-vindas mesmo. Esta é uma jornada em que você vai saber, você vai descobrir o que tem impedido você de liderar a sua própria vida. Sim, por muitos anos da sua vida, você pode estar não liderando a sua vida, mesmo que você pense que você está liderando. E hoje, nosso tema de hoje, o tema que nós vamos trabalhar, o tema que nós vamos conversar, sim, nós vamos conversar. Então eu quero que vocês interajam e que vocês comecem me contando. Para quem estava aqui ontem, para quem viu gravado, e aí? O que mudou? Vocês refletiram, fizeram as tarefas, sentiram dores, vontade de desistir, não querem voltar mais? Pode ficar tranquila, mulheres. É assim mesmo que as coisas começam. É assim mesmo que acontece com a gente quando a gente começa e a gente resolve embarcar nessa jornada rumo à liderança da nossa vida. Hoje o tema que nós vamos tratar é Deus na liderança. O tema mais importante desse nosso diagnóstico. Nós estamos na semana do diagnóstico. O que é isso, né? Para quem não estava aqui ontem, para quem está chegando, seja muito bem-vinda. Essa semana, semana do diagnóstico. É a semana em que a gente vai diagnosticar, até na sexta-feira, o que é que tem impedido você de liderar a sua própria vida. Pode ter certeza que tem coisas impedindo você de liderar a sua vida. E nós vamos identificar cada uma delas. E hoje o nosso tema, ontem nós tivemos autoimagem, ficamos sabendo, dos rótulos, ainda vamos falar bastante deles ainda no decorrer do nosso diagnóstico. Eu disse para vocês que é um dia de cada vez, sempre embarcando nessa jornada, parando para repousar, parando para refletir, parando para fazer as atividades. Boa noite, sejam bem-vindas. E para que a gente possa, começar a embarcar nessa nossa jornada, eu falo para vocês, conforme eu prometi ontem, que foi o primeiro dia dessa jornada, eu vou ajudar você a identificar o que é que tem impedido você de liderar a sua própria vida. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Um dia eu decidi fazer a minha parte e Deus com certeza está presente em todos os momentos cumprindo a dele. Então é isso que você precisa focar, é nisso que você precisa se dedicar, em fazer a sua parte. Ontem a sua parte era fazer as tarefas. Ai, Fabiana, eu não fiz. E agora? Toca, é da agora para frente. Você sempre vai pensar, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de começar. Todo dia é um dia novo, é um dia que Deus prepara para cada uma de nós. É um dia em que temos mais uma oportunidade de tomarmos uma decisão. E você, com certeza, hoje, embarcando nessa jornada, está tomando uma das decisões mais importantes da sua vida. E a vida da gente é feita, é construída por decisões. Como eu disse, nesta semana, muitas coisas vão acontecer com vocês. Eu disse isso para vocês ontem e eu repito. Várias coisas vão impedir vocês de estarem aqui presentes. Várias situações, a falta de tempo, o esquecimento, várias coisas vão acontecer. Mas coloca as suas vidas nas mãos de Deus e com certeza o seu coração será tocado para que você possa, no horário certo, na hora certa, embarcar nesta jornada. E eu tenho certeza que mesmo as coisas acontecendo na vida de vocês, vocês estarão dispostas, porque vocês estarão buscando, decidiram buscar a liderança da sua própria vida, não é isso? E eu sei, gente, que de ontem para hoje, quem refletiu, quem parou para pensar, doeu. Não é tarefa fácil, A gente mexer nas feridas, como eu disse, deixar com que os nhoques boiem não é tarefa fácil. Você pode ter certeza que não é. E eu sei bem disso, eu sei que a tarefa não é fácil, mas é igual quando a gente vai na academia, gente. A gente começa a se exercitar de alguma forma, nossa, sempre dói. Sempre dói. No outro dia você não consegue nem andar direito, mas faz parte do processo. E é preciso continuar, gente.
né? É preciso continuar, e até mesmo para quem faxina a casa, no dia que faxina, né? Dói, fica cansada, não aguenta, né? Mas o resultado de ver a casa nova, a casa cheirosa, a casa limpa é prazeroso. Então pode ter certeza que, embora tenha as turbulências de uma viagem, como todas as viagens têm, você pode ter certeza que o resultado vai ser gratificante para você. Porque não tem nada mais gratificante do que você liderar a sua própria vida. Não tem nada melhor do que isso. E sabe qual que é o bom de tudo isso? O bom de tudo isso é que vocês não estão sozinhas nessa. Vocês não estão sozinhas. Vocês têm uma guia que vai conduzir vocês pelo caminho certo, pelo rumo certo, levando vocês à liderança da sua própria vida. Sabe que quando eu percorri o meu caminho, por grande parte dele, eu não tive ninguém. Então foram vários caminhos que deram errado, várias situações que não me levaram à liderança da minha vida. Mas vocês não têm isso. Deus está presenteando vocês com um grande presente, com algo que não tem preço, com alguém que vai pegar pelas mãos de vocês e vai levar vocês até a liderança da própria vida. Mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Vocês creem nisso, gente? Eu creio que vocês são capazes de liderar a própria vida. Se você crê nisso, coloca aqui para mim, compartilha aí. Eu creio que eu serei líder da minha própria vida. Isso é muito importante, a gente repetir para a gente mesmo. Lembra do nosso cérebro que audiciona, que faz tudo para que a gente volte àquilo que está gravado nele, aquilo que está no nosso subconsciente? Então repita sempre para o seu subconsciente gravar. Eu creio que eu serei líder da minha própria vida. Coloque isso aí. Fale isso durante o seu dia. Cada momento que você lembrar, você vai falar. Eu creio que eu serei líder da minha própria vida. Eu creio que eu serei líder da minha própria vida. Isso mesmo, Daia. Eu creio que eu serei líder da minha própria vida. E mais do que isso, eu creio que você será líder da sua própria vida. Eu tenho certeza que você vai ser. Mas para isso, gente, a gente precisa continuar. A gente precisa continuar a nossa jornada, a nossa escala de hoje, gente, ainda é na semana diagnóstico. E a gente vai tratar sobre Deus na liderança. Deus está na liderança da sua vida? Quem tem liderado a sua vida? Essa é a pergunta central. E o nosso recadinho importante é que é proibido desistir. A mulher graciosa, ela tropeça, ela recomeça, mas ela não desiste. Porque ela sabe que Deus tem um propósito na vida dela. E é isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. Então grave esse recadinho. É proibido desistir para a mulher graciosa. E assim, né, como uma dica eu falei ontem, caderno aí na mão, um bloquinho de anotação, uma caneta, porque vai surgir vários cliques, você vai cair a sua ficha várias vezes e você anota, porque quando você estiver esquecendo de quem você é ou de onde você está saindo, de onde você saiu, você volta nessas anotações. E essas anotações também vão nos ajudar a chegar no seu diagnóstico final, que será na nossa sexta-feira. Então anotem, no decorrer, vai anotando. O que der vontade de anotar, o que tocar no seu coração, você vai anotando, certo? Agora, mulheres, apertem os cintos, porque novamente nós vamos decolar, tá? A nossa pergunta inicial para que a gente comece a nossa jornada, a nossa viagem é: quem ou o que tem liderado a sua vida? É uma pergunta muito profunda. Você precisa buscar quem tem liderado ou o que tem liderado a sua vida. E para ajudar vocês, eu trouxe algumas respostas para que você possa refletir em meio a esse tema, a esse contexto, porque às vezes a gente começa a pensar e o nosso pensamento vagueia. Aqui a gente precisa ter foco, e o nosso foco é chegar na liderança da sua vida. Então, se você, na resposta 1 que eu trouxe para vocês, se você é uma mulher, né, que tudo que você vai fazer, você coloca Deus na frente, você ora dias e dias até obter uma resposta e só depois você toma suas decisões, você nunca tenta dar um jeitinho nas coisas, tipo assim, dar uma ajudinha para Deus, né? Naquilo que você deseja. Você sabe esperar o tempo de Deus. Você não reclama das decisões de Deus. Você é confiante ao extremo. Nunca tem a sua fé abalada, nunca questiona as decisões de Deus.
nunca acha que Deus está demorando demais para te ouvir e te atender. Mais do que isso, você nunca toma a rédea das suas vidas, da sua vida na sua mão e fala assim, daqui para frente é comigo. Você não é dessas. E você faz as coisas somente pela força de Deus, guiada por Deus, e nunca pela força dos seus braços. E etc, e etc e tal. Se você é essa mulher, maravilha. Agora a resposta 2. Talvez você se encontre aqui, mulheres. A resposta 2 é que você é uma mulher que não consegue esperar as coisas se cumprirem. Sempre ou quase sempre tenta dar uma ajudinha para Deus e aí depois você sofre as consequências. Você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não te vê, não tem paciência de entregar suas aflições nas mãos do Senhor e esperar. Você não ora tempo suficiente antes de tomar uma decisão. Você já agiu de determinada forma e depois se arrependeu. Você sofreu as consequências desses seus atos passados e ainda sofre até hoje. Você é daquelas que vê Deus agir na vida de outras pessoas e nem sempre consegue vê-lo agir na sua vida. Você gosta de ter o controle de tudo. No seu tempo e na sua hora, as coisas precisam acontecer. E etc, e etc, e etc. Se você é a resposta 2, começa a pensar. Talvez você não se enquadre em tudo que eu disse, mas você se enquadra em algo parecido. Você se enquadra em algo parecido. Se a sua resposta foi 1, é como eu disse, eu fico muito feliz. E eu digo para você, continue dessa forma e com certeza você colherá frutos imensuráveis. Parabéns, mulher. Mas se você, a sua resposta se enquadra muito mais com a resposta 2, é o que eu gosto de dizer, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, pois eu sei bem em que lugar que você se encontra. Afinal, mulher, eu já estive aí nesse lugar e eu permaneci muito tempo. Eu fui daquelas que questionei a Deus, que Deus não me ama, que Deus ama tal pessoa, mas não ama a mim, que Deus não me escuta, que Deus não fala comigo. Ah, Deus, que demora para me atender. Ah, Senhor, eu era dessas. E talvez você esteja nesse lugar aí. E com certeza, sabe o que está acontecendo? Sabe o porquê que você está nesse lugar aí, mulher? É porque Deus não está na liderança da sua vida. Pelo menos não como Ele deveria estar. Eu falo isso para vocês, gente, porque eu vivi 40 anos assim. Sabe como? Sendo liderada pelos outros, pelos rótulos, pelas circunstâncias, por qualquer coisa. Menos por Deus, efetivamente. E aí, como eu falo, o resultado foi catastrófico. Os resultados catastróficos, as tristezas, talvez, com certeza, né? Você está passando por elas hoje, você está nesse lugar aí, porque Deus não está liderando a sua vida, não como deve, não como precisa. Entende? É isso que você precisa entender essa noite, que quando Deus não lidera a sua vida, acontece o que aconteceu comigo e talvez esteja acontecendo com você. Sabe aqueles rótulos que a gente toma posse? Você é isso, você é aquilo, ou você não é nada disso, e a gente toma posse? Ele passa a formar a nossa personalidade, como eu disse para vocês, e a gente passa a ser moldada, até a nossa vida moldada por eles. E aí você se distancia de quem realmente você nasceu para ser. Você se distancia de quem você nasceu para ser, ou seja, a filha de Deus perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas você se distancia disso, você passa a ser, você passa a agir conforme as coisas do mundo. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu? Pode ter certeza que é assim que você passa a agir. Você passa a ser direcionada pelas coisas do mundo. Porque os rótulos, eles te levam a isso. Então, cuidado com os rótulos. Eu sempre gosto de dizer para quem está aí, filhos em formação e sobrinhos, e seja qual for o adolescente em que você estiver, embora os rótulos a gente recebe todos os dias. Mas quando a gente lidera a nossa vida, a gente não toma mais posse deles. A gente não toma mais posse deles. A gente não deixa mais eles conduzirem a nossa vida. Mas você ainda está no lugar que eles estão conduzindo. E por isso você passou a ser triste, às vezes revoltada, submissa demais,
autoritária demais, autossuficiente demais, do tipo, acha que eu não preciso de ninguém. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa estar contando com outras pessoas. Não é sendo direcionada por quem não tem nada a agregar na sua vida, mas é buscando lideranças na sua vida, é que você vai alcançar a liderança da sua própria vida. Entende? E quando você passa a ser conduzido pelas pessoas que te rotulam de formas erradas, né? E você toma posse disso, gente, você precisa da opinião dos outros para tudo que você vai fazer. Você espera o retorno em tudo que você faz. Você espera ser valorizada, sabe? Você espera que aquela pessoa, aquela outra pessoa te valorize. E com isso, gente, as feridas vão surgindo em você. E nas pessoas que convivem com você ou passam pela sua vida. Você pode ter certeza, como eu sempre gosto de dizer, não pense que é só você que tem feridas por causa dos rótulos que você recebeu. A pessoa que você se tornou, tudo que você fez ao longo da sua vida para as outras pessoas devido à personalidade que você passou a ter, né? Que você se formou e eu falo isso porque eu era uma pessoa muito bateu, levou, né? E dentro da família a gente ainda tem muito dessa personalidade e a gente busca mudar aquilo que eu falei, a gente vai, é uma mudança constante. Tem pessoas que eu magoei, gente, que eu não vou conseguir voltar mais atrás. E eu lamento muito por isso. Então, eu tento hoje não fazer a mesma coisa. Que você possa passar a entender que as suas feridas, elas respingam nas outras pessoas. Que as suas dores, claro que é você quem sente elas mais, mas você não deixa de ferir outras pessoas. Saiba que uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa que não está curada, ela adoece outras pessoas. E eu tenho certeza que não é isso que você quer da sua vida, pois não é isso que uma mulher graciosa faz. Não é isso que uma mulher graciosa, aquela que é cheia da graça de Deus, faz. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, Fabiana, né? O que você quer dizer? E eu gosto sempre de trazer exemplos para que você possa entender aonde eu quero chegar. Aonde eu quero que você leve o seu pensamento, as suas reflexões e a sua imaginação nessa noite. Lembra que eu disse que o rótulo central da minha vida foi ser gorda, fora do padrão e etc e tal, a obesidade em si. Que eu coloquei ele lá no centro da minha galeria de arte e ele conduziu a minha vida por 40 anos. Bem, eu fui moldada por eles. Eu me tornei realmente como ele dizia que eu era, gorda. E com isso meu cérebro foi condicionado assim. Então você pegou o rótulo que você recebeu a vida inteira e o seu cérebro fez você se tornar como ele. Se você ouviu que você era brava, que você não levava desaforo, que você era mal educada, que você era uma pessoa difícil, com certeza foi assim que você se tornou. Mas você não precisa permanecer aí. Você não precisa permanecer aí. Entende? Você não precisa. Eu estou aqui exatamente para tirar você desse lugar. Eu estou aí exatamente. Porque sabe quando você procura a saída e você não encontra? Então, quando você acha alguém que sabe a saída, segure nas mãos dessa pessoa e não solte mais, entende? Então, assim, mesmo que eu quisesse mudar, gente, mesmo que eu quisesse mudar, eu sempre voltava a estaca zero. E eu tenho certeza que isso acontece com você. Você diz assim, amanhã eu vou mudar. E você começa a mudar. A primeira pedra no seu sapato e você volta à estaca zero. Então, gente, no meu caso, as pedras aconteciam de diversas formas e tudo ia por água abaixo. No meu caso, eu fazia tantas dietas, tantas loucuras, sabe? E tudo voltava à estaca zero. Então comece a pensar o que é que você tem feito aí que tem te levado a voltar para a estaca zero. E tudo isso porque Deus não está na liderança da sua vida. E eu, no meu caso, era tudo porque eu tinha uma autoimagem totalmente desfocada. E a sua, provavelmente, se ela estiver desfocada, foi ela que te conduziu a esse lugar, a esse deserto, a esse diagnóstico, a essa depressão, a esse vazio, essa angústia, essa crise de pânico, de ansiedade. Foi ela que te levou até aí.
E no meu caso eu descontava nas outras pessoas. Eu descontava nos outros. Será que você não está fazendo isso? Será que você não se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de conviver, porque você é daquelas como eu, que vivia como vítima de tudo, das circunstâncias, do fulano, da ciclano, vítima de Deus? Sim, gente. Eu acredito que vocês também em algumas situações fazem isso. Eu contestava a Deus. Eu falava, por que eu sou assim, Deus? Por que só comigo? Por que só acontece comigo, Senhor? Por que, Senhor? Entendeu? Porque as pessoas me tratam assim. Eu sempre, as pessoas que me tratavam mal. As pessoas me magoavam. E você talvez esteja nesse lugar. No lugar da vítima. No lugar da vítima. Coloca aí pra mim. Compartilha. Você se sente vítima do mundo? Você tem atitudes de vítima? Eu gosto de saber como que você está, em que lugar você está. É legal pra mim. Para que eu possa ter mais força ainda para pegar na sua mão, para tirar você daí. Compartilha. Fala, eu me sentia vítima. Sim, era assim que eu fazia. Eu sou assim ainda. Eu acho que as pessoas têm culpa. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa do meu marido. Eu sou assim por causa do meu namorado, do meu chefe, da minha colega, da minha amiga, dos meus irmãos. Entende? A gente sempre busca a colocar a culpa no outro. A gente sempre busca isso para nossa vida, sabe? No meu caso, gente, houveram várias situações que me levaram a cada vez mais desfocar a minha autoimagem. E eu gosto de trazer para vocês esses exemplos, porque aí você vai puxar exemplos na sua vida também. Você vai puxar exemplos na sua vida. Teve uma vez na minha vida, tantas vezes na vida da gente, a gente vai passando a liderança da nossa vida de mão em mão. A gente vai passando de mão em mão, sabe? Uma vez na minha vida, eu com toda aquela depressão, aquela situação e sofrendo, né? Dentro da minha bolha ali, sofrendo e achando que todo mundo tinha culpa. Eu ia ter que ir naquele momento numa recepção minha, lá da 8ª série, final de ano. Era a 8ª série, todos os alunos felizes, né? Porque iam se formar, aquela coisa toda. Pra eu ir, gente, já foi um sofrimento, porque eu sabia que tinha mais pessoas, sabe? Tinha mais pessoas. E aí eu falava, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão falar de mim. E eu chorei, e eu sofri, porque eu ainda tive que passar por aquele trauma de achar roupas pra vestir, que eu já falei pra vocês que não era fácil. Hoje, do 36 aos 50, eu encontro a mesma roupa, eu não achava. E eu fui, gente, né? Fui, toda assim. E o mundo, gente, o mundo não sabe o que você tá passando. As pessoas não sabem quais são as suas feridas. As pessoas não sabem quais são as suas dores. E então elas mexem lá. Elas mexem lá. E quando eu cheguei nesse lugar, depois de tudo que eu já tinha passado na minha casa, as pessoas não tinham obrigação de saber o que eu tinha passado. As pessoas não tinham obrigação de saber que a obesidade era a minha pedra no sapato, era a minha ferida maior. Então eu cheguei, gente. Eu cheguei nesse lugar. E quando eu nem sentei bem, veio a professora. Quando eu disse pra vocês ontem que a gente tem 2 episódios com professora, um foi o que eu contei pra vocês ontem e outro foi esse. A professora chegou, ela não disse boa noite pra mim. Ela não disse. E era uma professora, como eu disse pra vocês, cuidado, professor, porque ela era a minha ídola naquele momento, né? Era uma professora que eu admirava, era uma professora que eu pensava assim, eu quero ser igual, eu quero fazer assim, como ela, né? E ela impunha a opinião dela, mas ela conduzia, ela liderava, era assim. E tudo se quebrou quando eu sentei naquele lugar e ela chegou pra mim sem dó nem piedade. Você pode ter certeza que as pessoas não têm dó nem piedade porque elas não sabem a magnitude da sua dor. Elas nem sabem que elas estão mexendo em algum lugar. Então para de culpar o mundo, para de culpar os outros. Mas ela me magoou, por que ela tinha que falar assim comigo? E aí ela olhou pra mim e falou assim, simplesmente, ela não disse boa noite, ela não disse nada. Ela chegou na mesa e falou pra mim, Fabiana, minha filha, você vai parar na onde com essa gordura? Cada vez que eu te vejo, você está mais gorda. Acho que ela estava tentando me ajudar, gente. Mas você imagina o que ela fez comigo naquele momento. O que ela fez comigo. Então, cuidado. Dê sua opinião quando alguém pedir. Dê o seu conselho quando você for solicitado. Não ache
que o que você quer para a vida do outro é que é o certo. Entende? Porque você não sabe quais são os desertos que a pessoa está atravessando. Você não sabe o que levou ela, quais são as feridas. Então, naquele momento, gente, lógico, meu mundo desabou de novo. Ela não sabia. Ela virou as costas para pegar um prato de salgado, eu levantei e vim embora, não voltei até hoje. Mas, e eu falo para você que não foi fácil perdoar aquela professora. Porque não era uma mágoa, eu não tinha uma raiva, né? Eu tinha, na verdade, um sofrimento. E ela mexeu naquele lugar. Mas hoje eu entendo que as pessoas mexem nas nossas feridas sem elas saberem que aquilo é uma ferida. Elas nem sabem. Muitas vezes elas acham que estão nos ajudando. E quando a gente começa a liderar a própria vida, você não toma posse. Se naquele momento eu liderasse a minha vida, ainda que eu tivesse obeso ou não, eu ia falar para ela, professora, pode deixar, eu tô cuidando disso. Ia continuar ali, interagindo, vivenciando, sabe, conversando com as pessoas. E mais uma vez, por não liderar a minha vida, o que eu fiz? Eu fui embora. Eu não sei o que aconteceu naquela festa, eu não sei como as pessoas se despediram, eu não sei. Era a despedida, eu não participei. Porque a liderança da minha vida naquele momento foi colocada nas mãos dela. E é a gente, somos nós que passamos a liderança da nossa vida de mão em mão. Somos nós. E de mãos erradas. Entende? Porque a liderança da nossa vida precisa estar nas nossas mãos, mas acima de tudo, nas mãos de Deus. Porque é Ele quem sabe, Ele sabe quais são as suas feridas. Ele sabe aonde sangra. E sabe, gente, eu questionei tanto Deus naquele dia, até chegar na minha casa, era num lugar um pouco longe da minha casa, parecia que tinha assim dobrado o caminho até eu chegar, e eu questionava, Senhor, por que o Senhor deixou aquela mulher fazer isso comigo? Por quê? Por que o Senhor deixou as pessoas fazer assim comigo? E na verdade, quando eu fui entender, e eu quero que você entenda isso, não são as pessoas que fazem isso ou aquilo com você. É você que deixa as pessoas fazerem isso ou aquilo com você. Como assim, Fabiana? A dor que o outro causa em você tem o tamanho que você deixa que ela tenha. Então, quando você conduz a sua vida, você é líder da sua vida, você lidera a sua própria vida, você é capaz de evitar, de blindar com que o outro te afunde ou te jogue um balde de água fria. Você é capaz de superar aquilo e seguir em frente. Ainda que você esteja combatendo aquilo, seja uma coisa que você está curando, mas você consegue liderar a sua vida e não deixar ela na mão dos outros. E era uma coisa que eu não conseguia fazer. Quantas vezes você deve ter passado por isso ou está passando por isso? Coloca aqui pra mim, sabe? É como aqui a Ângela tá falando, eu tenho muito cuidado e medo com o que eu falo com as pessoas, medo de magoar. Na verdade, quando você é uma líder da sua vida, você entende que conselhos são dados para quem te pede. E essa história de que, eu só queria que ela tivesse, sabe? Eu queria estar no lugar dela que eu ia fazer assim, eu ia fazer assado. Não, gente, você não faria, tá? Você não faria como a pessoa, porque você não tem as dores que ela tem, você não percorreu o caminho que ela percorreu. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, eu queria ser como ela, eu queria fazer como ela, mas se você não percorreu o caminho que ela percorreu, como é que você vai fazer igual? Faça o que é seu. Esteja preparada para dar o conselho quando lhe for pedido, mas que não seja um conselho de, faça assim ou faça assado. Coloque a pessoa para pensar, para refletir, traga Deus para a vida dela, fala para ela que quem tem que orientar ela é o Espírito Santo, é Deus que tem que conduzir a vida dela e não é você. Entende? Não é você. Quando eu digo para você que eu vou pegar nas suas mãos e eu vou levar você até a liderança da sua vida, é porque nessa viagem que nós estamos, eu pedi para você apertar os cintos. Tem uma tripulação inteira aqui. Tem uma equipe que cuida de todo esse processo. Eu agradeço aí a Carol, ao Tiago, a Aline, que é uma mentora que me ajuda a construir todo esse processo, a Silvana, tantas pessoas, mas eu agradeço acima de tudo ao piloto do nosso avião, que é Deus. Que Ele está conduzindo, é Ele. E é Ele que precisa pilotar e conduzir a sua vida. Você precisa ter certeza disso.
Entende? E quando você passar a fazer isso, aí você é uma líder da sua própria vida. Eu não sei, eu gosto de dizer isso para vocês, eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não conheço o caminho que você percorreu. Eu não sei qual o diagnóstico que você recebeu nos últimos tempos. Eu não sei qual a sua condição financeira, mas eu sei que se elas doem, se causaram feridas que doem, mas eu tenho certeza de uma coisa: são elas que estão conduzindo a sua e comandando a sua vida. E isso não pode acontecer. Dores, gente, elas vão sempre existir. Pois, como eu disse para vocês, não tem evolução sem dor. Não tem. Até uma criança para crescer dói. Até uma criança, um dente que vai crescer dói. Você imagina, gente, para evoluir, se não tem como não doer. Mas o que nós não podemos deixar jamais é que a rota da nossa vida seja traçada por essas dores. Se elas foram, se até hoje a rota da sua vida foi traçada por essas dores, vamos reprogramar a rota. Através dessa nossa jornada, você vai reprogramar a rota da sua vida. E elas não conduzirão mais. Eu não estou garantindo para você que não vai doer. Eu não estou garantindo para você que tudo vai vir de mão beijada. É um processo e eu também não estou garantindo para você que vai chegar em tal dia, em tal hora. Eu disse para você que é um processo constante, é uma jornada contínua, mas eu também disse para você que pode contar comigo. Eu disse para você que pode contar com a minha presença, porque com Deus nós sabemos que nós podemos contar, mas é muito bom poder contar com alguém que sabe o lugar que a gente está, sabe o deserto que a gente está atravessando, embora eu não esteja aí presencialmente, mas eu sei que tem um deserto que você está atravessando. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer e eu tomei posse dela, gente. Eu, Fabiana, eu não quero ser lembrada pelas dores que eu vivi, mas sim por aquelas dores que eu venci. E aí eu pergunto para você, mulher, pelo que você quer ser lembrado? Pelo vitimismo? Pelo sofrimento? Pela falta de liderança da própria vida? Bem, gente, é uma escolha, é uma questão de decisão. Eu disse para vocês que todos os dias a gente toma decisões importantes na nossa vida. E é uma questão de decisão. Faça esse exercício. Eu quero ser lembrada pelo quê? Eu quero ser lembrada pelas dores que eu venci. Eu não estou aqui para que você olhe e fale, eu lembro da Fabiana, nossa, ela sofreu tanto, né, com a obesidade. Oh, coitada, não. Olha, eu lembro da Fabiana, é uma vencedora, ela venceu, ela lidera a própria vida. E é isso que eu quero que você almeje para sua vida também. Certo? A partir daquele episódio, gente, com aquela professora e de tantos outros episódios que vieram sucessivamente na minha vida e depois daquilo, como eu disse para vocês, eu decidi, mas eu decidi por mim mesma. Foi uma decisão, quantas vezes a gente toma decisões equivocadas. Eu decidi por mim mesma e eu passei a me retrair. Eu passei a não estar onde tinham muitas pessoas, eu não comi em qualquer lugar na presença de muitas pessoas me olhando. Você nunca ia me ver segurando algo de comer nas mãos. Nunca. Eu não tinha o prazer de segurar um pacote de bolacha nas mãos onde tivesse várias pessoas. Sabe por quê? Porque eu tinha pavor da pessoa, de dar a chance para as pessoas acharem que eu era gorda porque eu comia demais. Então, cuidado. Mais uma vez, eu dei a liderança da minha vida na mão dessas pessoas. E talvez você esteja fazendo o mesmo. Ou seja, você sendo quem as pessoas querem que você seja. E com isso você está sofrendo demais. Talvez o lugar que você está fazendo você ser a pessoa que você não é, mas o que as pessoas querem que você seja. E saiba que se você está aqui hoje, vendo essa live agora, é porque Deus ouviu as suas preces e decifrou as suas lágrimas. Você pode ter certeza disso. E sabe, gente, a gente vai se afundando cada vez mais. A gente vai deixando cada vez mais a liderança da nossa vida na mão dos outros. E eu não parei por aí não, viu, gente? Eu não parei. Aí eu fui vivendo, fui piorando, e então eu resolvi dar aquela ajudinha para Deus. Quantas vezes na sua vida você deu uma ajudinha para Deus? Como assim, Fabiana? Vocês vão entender.
Eu resolvi dar um jeitinho de acelerar as coisas, de fazer as coisas acontecerem como eu queria. E na verdade, gente, naquela época foi a sugestão de um médico que me acompanhava, né, por muito tempo, desde os 12 anos, e aos 28 anos, segundo ele, eu não tinha mais o que fazer, né? Eu não tinha mais o que fazer senão uma cirurgia bariátrica. E então, gente, eu acatei isso. E quando a gente não tem Deus na liderança, nós acatamos tudo e todos, e tudo aquilo que as pessoas trazem pra gente que nos convém, a gente acata. E aquilo pra mim era conveniente, pra mim ia resolver meu problema, entende? Cuidado, talvez você está acatando a sugestão de pessoas que está te levando cada vez mais pro deserto. Cada vez mais você está indo para longe da presença de Deus, para longe da liderança da sua vida, porque você está acatando a sugestão de outras pessoas, ou as sugestões do mundo, da mídia. Hoje a gente acata muito, né? A gente busca muitas respostas nas mídias. Cuidado, porque nem tudo é lindo e maravilhoso. Nem tudo é aquilo que você vê nas fotos. As pessoas postam os momentos felizes. Quem é que vai postar um momento que está lá chorando, que está depressivo, que está discutindo, que está brigando? Ninguém vai fazer isso, gente. Sabe? Então, cuidado por comprar essas coisas para sua vida. Cuidado. Como eu contei para vocês, eu me submeti a essa cirurgia bariátrica. Eu não tenho nada contra a cirurgia, gente. Muito pelo contrário, sabe? É um procedimento necessário em determinadas situações. E então, gente, eu pensava, quando eu me submeti a essa cirurgia, eu pensava que eu estava resolvendo os meus problemas, sabe? Eu pensava que o meu único problema era aquele que ia se resolver. Então, foi uma situação que não foi fácil de eu conseguir. Muitas vezes a gente faz coisas mirabolantes para poder colocar em prática aquilo que a gente acha que é o certo. E, no entanto, eu falei para vocês ontem, eu não tinha aquele dinheiro. E aí eu fiz de tudo para conseguir ele. E quem conseguiu parte, né, 90% desse recurso para mim foi meu irmão, que se padeceu da situação e, né, resolveu financiar. A outra parte eu vendi um carro e, beleza, sofri as consequências e tudo mais, né? Mas eu achava que era a solução dos meus problemas. Eu achava que eu ia resolver a minha vida. Eu achava que eu ia sair daquele lugar. Então começa a pensar agora, o que é que você está fazendo, que você está achando que vai resolver seus problemas. Começa a analisar. Se Deus não está presente é porque não vai resolver seus problemas. Se Deus não está conduzindo é porque não vai resolver. É tudo momentâneo. Sabe? Pensa que é tudo momentâneo. Quantas vezes as pessoas sofrem, você pode estar sofrendo consequências das suas ações. E isso não é de hoje, gente. Não é só eu que quis dar uma ajudinha para Deus. Não é só você que está querendo dar uma ajudinha para Deus. Eu gosto sempre de trazer uma passagem aqui bíblica para a gente poder refletir que as coisas que acontecem com a gente, elas são antigas. Elas estão no mundo desde que o mundo é mundo. Né? E hoje a história que eu vou trazer para vocês é da personagem Sara. Sara, a mulher de Abraão, né? O que eu recomendo que vocês leiam, né? É uma mulher extraordinária que tem tanto a nos ensinar. E Abraão é o pai, né, das nações. E aí, juntamente com Sara, ele pai das nações e amigo, né, de Deus. Mas Sara, o que acontecia com ela? Ela não podia ter filhos. E ela já passou grande parte da vida dela, já chegando à idade idosa, e ela não podia ter filhos. E ela recebia o rótulo, assim como Ana, eu falei ontem, ela recebia o rótulo de ser infértil, de já estar velha, de já não jamais poder, né, dar um filho para Abraão. E Abraão, para quem não sabe, ele havia recebido a promessa de Deus, de que ele seria o pai de nações. E como que ele seria pai de nações se a mulher dele não podia ter filhos? A gente não contesta as coisas de Deus. Quando Deus te entregar uma coisa, vai e faz. Não fica contestando. E Sara chegou a rir de Deus quando Deus disse para ela, disse para Abraão que ela daria à luz um filho. Ela riu. Então, quantas vezes a gente fala, isso não é para mim. E não foi diferente com ela. Não foi diferente comigo. E aí Sara, então, o que ela resolve fazer? Nossa, eu já estou idosa. Eu que estou estragando meu marido de ser o pai das nações, sou eu que não posso ter filhos, então eu vou dar um jeitinho nisso, eu vou ajudar Deus nisso. Gente, dá ruim. Toda vez que a gente quer ajudar Deus, a coisa não vai.
E aí Sara resolveu ajudar Deus. Ela resolveu ajudar Deus. O que ela fez? Ela tinha uma serva que chamava Agar. Ela falou: Agar, eu não posso ter filho, mas meu marido precisa ter filho, então você vai ter um filho com ele. Conversou com o marido dela, Abraão, que no tempo ainda até então eles eram chamados Sarai e Abrão, e ele teve relação com essa sua serva, seguindo a mulher ali, né? E ela dando jeitinho em Deus, que tudo ia se fazer, mas Deus tinha prometido que ela teria um filho, e ela tinha rido. Às vezes Deus quer te prometer, Deus tem promessas para você na sua vida, e você ri. E você contesta, porque você está aí no deserto. Como é que Deus te promete chegar na terra prometida? Como é que Deus te promete, te dá como resposta que você é capaz de chegar na liderança da sua própria vida, se você está aí no deserto? E assim foi com ela. Então ela, né, a sua serva foi lá, ficou grávida. Aí eu falo para vocês, sofremos as consequências das atitudes que nós temos. E quando nós tentamos ajudar Deus, a gente sofre mais. E aí então, sabe o que aconteceu? Quando a serva ficou grávida, ela começou a fazer graça com a Sara. Ela começou a desfazer. Ela começou a ser um empecilho, uma pedra no sapato de Sara. Entende? Ela começou a ser assim. E aí Sara entende que ela arrumou foi um problema para a cabeça dela. E ainda mais, Deus fala, não é esse o filho. O filho da minha promessa é um filho que vai nascer de Sara e Abraão. Então, gente, quando Deus quer fazer, ele vai e faz. Mas você precisa sofrer as consequências das atitudes que é você quem toma. Então, cuidado com as atitudes que você toma. Para de querer dar um jeitinho naquilo que Deus tem para você, para apressar as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí, gente, a situação dentro da casa de Sara se tornou insustentável. E ela pediu para Abraão colocar, né, essa mulher para fora, junto com esse filho que nasceu e tudo mais. A gente sabe, para quem não sabe, eu recomendo, né, que busque a história, que procure saber. A gente sabe que no tempo certo e na hora certa, a promessa de Deus se cumpriu. E Sara, sim, teve um filho com Abraão. Mas antes de tudo isso, ela precisou fazer o quê? Tomar uma decisão. Assim como eu precisei tomar uma decisão na minha vida quando eu resolvi mudar, quando eu resolvi buscar realmente a liderança da minha vida. E você vai ter que tomar também uma decisão. Então, gente, Sara teve o seu filho lá, a promessa se cumpriu. Então Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai cumprir a promessa dele. Não tente dar um jeitinho nas coisas de Deus, porque se você tentar, as consequências vão te perseguir por toda a vida. Com certeza pode ter acontecido que você tentou dar um jeitinho nas coisas de Deus na sua vida e te levou a esse deserto, a essa depressão, a essa insatisfação, a esse vazio, a essa angústia. Começa a refletir. Onde foi que eu tentei dar uma ajudinha para Deus? São os nhoques que precisa boiar. É aquilo que você precisa mexer e remexer para encontrar. A gente só cura aquilo que a gente sabe o que é. O que a gente não sabe, a gente não consegue curar. E comigo não foi diferente. Sabe, gente, assim como Sara, eu precisei sofrer as consequências. Após essa cirurgia que eu fiz, eu emagreci sim. 45 quilos, gente. Enfim, o problema estava todo resolvido. Mas não foi bem assim, não. Sabe? Além de eu ter sofrido todo o processo doloroso e perigoso daquela cirurgia, e eu fiz essa cirurgia há 15 anos atrás, onde as cirurgias eram de cortes, né? Hoje eles fazem os furos lá, a laparoscopia, mas no meu caso não era corte mesmo, sabe? E eu passei, e tinha procedimentos que hoje nem se fazem mais. E naquela época era tudo muito experimental em algumas situações. E eu passei por isso. E sabe que eu não temia não, porque eu achava que era a solução do meu problema. Eu não temia a cirurgia, eu não tinha medo. A única coisa que eu foquei, e cuidado onde vocês focam, eu foquei no corte. Eu falava, gente, mas vai ficar um corte. Como vai ficar esse corte? Quando você foca na coisa errada, as coisas dão errado. E com certeza foi o que aconteceu comigo. O corte infeccionou. Eu precisei, gente, passar 15 dias, todos os dias, indo na Santa Casa para que os médicos pudessem fazer um curativo. E era só médico que mexia por causa da gravidade.
E olha, eu tive uma grande lição. Anos depois, naquele momento eu não entendia, porque ainda eu estava no ó dia, ó céus, por que eu, Senhor, por que comigo? Mas eu entendi. Para quem não sabe, quando uma ferida ela infecciona, para que ela possa se curar, no meu caso era um corte, eu tinha que ir todo dia lá para o médico limpar. E aí ele limpava até sangrar novamente, para que ela pudesse vir grudando, né? Vir fechando de dentro para fora. Então eu aprendi anos depois que é preciso, sim, para que as nossas feridas sejam curadas, elas precisam ser limpas e sangrar, para que elas se curem verdadeiramente. Mas isso foi anos depois, né? Naquele momento, para mim, era muito sofrimento. Era muito sofrimento. E assim, gente, nós começamos a fazer isso. A limpar as suas feridas. A fazer elas sangrar para poder limpar. Pode ter certeza que o resultado é compensador. Quando a gente cura as nossas feridas, a gente tem cicatrizes. Mas cicatrizes, elas se tornam experiências. Todas as minhas cicatrizes são as experiências que eu trago aqui para você hoje. E eu tenho certeza que você tem muitas experiências para transbordar na vida de outras pessoas. Saiba sim que se tem algo aí dentro de você que ainda dói, gente, é porque não está curado. Sabe por quê? Porque a cicatriz não dói. Se dói, é ferida. E ferida precisa ser curada. Sabe, no meu caso, eu agradeço muito a Deus e a minha família, porque eu venci e eu aprendi muito. Claro que depois de alguns bons anos eu fui entender que eu venci, né? Porque a cirurgia eu fiz aos 28 anos, e aí eu só fui buscar entendimento na minha vida com 40 anos. Então foram muitos anos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tantos anos assim, a vida vai passando. É aquilo que eu disse, a vida vai passando, a vida vai levando a gente e a gente não vai vendo para onde ela está nos conduzindo. Quando você vê, você já está num lugar que nem você consegue entender como que você chegou ali. E foi assim comigo, sabe? Até um ano depois da minha cirurgia, eu vivi a alegria da perda de peso, sabe? A alegria do problema resolvido. Mas aí, gente, não passou quase esse um ano, chegando aí aos seus finalmentes, as feridas não estavam curadas não. Sabe por quê? Porque elas voltaram à tona, elas foram voltando uma a uma, o vazio foi voltando, o vazio que eu sentia anteriormente, sabe? Nada estava como eu pensava que estaria, sabe? O sofrimento e a liderança da minha vida novamente voltou para a mão de quem sempre esteve, que eram as pessoas e as circunstâncias. E veio então a depressão novamente, os pensamentos ruins, a revolta com Deus, sabe? Enfim, como as dietas, eu voltei a estaca zero. Mas dessa vez, gente, eu tinha um corte enorme na minha barriga. Um corte enorme na minha barriga que 11 meses depois me levou de volta para a mesa de cirurgia. Ah, Fabiana, mas você não falou que cicatrizou? Cicatrizou momentaneamente. Mas sabe o que aconteceu? Não foi culpa de não ter cicatrizado direito. Houve uma intervenção ali, sabe? O médico, ele havia testado um fio novo em mim. E claro que não deu certo, porque o meu corpo começou a expelir esse fio. Não era o fio que ele costumava usar nas cirurgias dele. E aí eu descobri isso, que ele fez esse teste, sabe? E ali eu tive uma nova lição, quando eu comecei a refletir minha vida. Eu refleti, eu cheguei a uma lição e eu quero que você leve isso para sua vida. Quando você perde a liderança da sua vida, você passa a ser cobaia das experiências alheias. Pode ter certeza. E foi isso que aconteceu comigo. E cuidado, você pode estar vivendo isso hoje. Sabe onde que eu quero chegar com tudo isso, gente? Eu quero que você entenda que o meu papel aqui é ajudar você a sair desse lugar. A ajudar você a não ser cobaia das experiências alheias, a ajudar você a curar definitivamente essas feridas, a expelir, a pôr para fora tudo aquilo que você tomou posse na vida dos outros, sabe? Grava isso para você.
Eu quero ser lembrada não pelas dores que eu vivi, mas pelas dores que eu venci. Essas duas frases que você coloque aí na sua vida, que elas me acompanham. Quando você perde a liderança de sua vida, você passa a ser cobaia das experiências alheias. Talvez você esteja sendo cobaia das experiências dos outros. As pessoas, elas têm uma visão de pessoa, de quem é cada pessoa. E aí então elas começam a conduzir as outras para serem do jeito que elas gostariam que fosse. E isso nada mais é do que experiências. Estão se fazendo experiências. E talvez a sua dor, as suas feridas estão sendo construídas, foram feitas e sangram porque você ainda é cobaia das experiências alheias. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus não tem cobaia, Ele tem filhos amados. Entende? Então, eu quero que você entenda que todo esse relato, tudo que Deus me traz, porque eu sempre digo, Senhor, ministre em mim, através de mim, antes de começar todo e qualquer, trabalho, todo e qualquer momento de transbordo, e Ele faz isso, sabe? Ele faz isso, e é Ele que vem trazer isso para você hoje. Quando você deixa com que as pessoas conduzam a sua vida, as suas feridas nunca curam. E são feridas em cima de feridas. E é desse lugar que eu quero que você saia. Mas é preciso ter vontade de sair. É preciso ter vontade de mudar. É preciso fazer a sua parte. Lembra da sua parte que eu disse para você? É embarcar nessa jornada com toda a vontade, com toda a força. Lembra do caderno e da caneta que eu falei para você? É hora da tarefa. Fabiana, eu não gosto de tarefa. Nós não fazemos só o que gostamos. Nós fazemos o que é necessário. E se nesse momento é necessário que você faça isso. Você acha que eu gostava de estar todos os dias lá no hospital, sabendo que ia doer, sabendo que o médico ia limpar, que ia esfregar aquilo? Você acha que eu gostava? E eu falo para vocês que as coisas, quando elas acontecem, elas marcam a nossa vida. A minha volta para a mesa de cirurgia foi exatamente no dia do meu aniversário. Eu me lembro de eu deitada lá, para o médico novamente abrir e ele falar para mim, parabéns, é seu aniversário? Parabéns. E era um segundo médico, porque o primeiro que fez testes em mim combinou de aparecer na cirurgia, mas ele não apareceu. E ele não apareceu mais. Quando eu comecei a buscar Deus na minha vida, eu entendi que a gente coloca expectativa nas outras pessoas. E aí a gente se frustra. E aí dói mais. Naquele momento, Deus sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E assim como Ele está com você. Se você chegou até aqui hoje, é como eu disse, Ele ouviu as suas orações, Ele recolheu, Ele decifrou as suas lágrimas, e assim como Ele fez comigo, Ele colocou um anjo, um novo médico, que nem sabia o que estava acontecendo, mas que me operou, que limpou a ferida definitivamente. Eu não vou dizer para você que a cicatriz é bonita. Não, a cicatriz não é bonita, porque foi mexida, foi ferida, foi sangrada várias vezes, mas ela é cicatriz, entende? E é isso que eu quero que você leve para sua vida. Não significa que vai ficar cicatriz bonita, mas significa que vai ficar cicatriz. E cicatriz não dói. Eu posso apertar, eu posso fazer o que for, ela não dói, porque ela é uma cicatriz. Você entende? Então aí, anota a sua tarefa da noite, né? A sua tarefa se você vai fazer amanhã. A sua tarefa vai ser, a gente vai colocar no grupo. Para quem não entrou no grupo ainda, nós temos o grupo Lidere-se. O link está na minha bio. Lá a gente coloca as tarefas, as informações do todo o percurso dessa nossa jornada, que é um percurso que vai ser longo. E vocês precisam estar sempre bem informadas. Então entrem lá no grupo. Ainda não tem prazo. É a nossa viagem, né? É com assentos ilimitados. Então, se você quer transbordar na vida de outra pessoa também, manda essa live para ela que vai ficar gravada, manda de ontem, manda a programação, convida, começa fazendo isso.
ao invés de falar para ela o que ela tem ou não que fazer na vida dela. Essa é uma forma de você ajudar alguém, mas sem interferir na vida dela. Entende? Eu entendo, assim, a Ivânia tá falando aqui, né? Eu passei por isso por 30 anos, fazendo os outros felizes, sacrificando a minha vida. E eu mesma nunca fiz nada para ser feliz. É hora de mudar, Ivânia. É Deus ouvindo a sua oração. Tantas de vocês aí, sabe? É como a Carol diz, quando não lideramos a nossa vida, nós deixamos as pessoas decidirem como nós vamos sentir ou agir. Chega de deixar as pessoas decidir a sua vida, conduzir as suas emoções, sabe? Chega. É hora de dizer não. Aproveita que é um começo de ano. A gente não pode esperar começo de ano, começo de semana para fazer nada. Mas já que calhou de estarmos no começo do ano, de traçarmos as nossas metas, as nossas estratégias, faça isso. E comece aí fazendo a tarefa. A tarefa, você vai lá para o seu lugar secreto. Sempre você vai precisar ir para o seu lugar secreto, porque Deus é que conduz, é Ele que direciona. O lugar secreto, para quem não sabe, é onde você fala com Deus, é onde é você e Deus, Deus e você, e mais ninguém. Porque onde Deus está, não precisa de mais ninguém. Entende? Você vai para lá, para o seu lugar secreto. Você vai pedir direcionamento ao Espírito Santo para que Ele te revele o que está oculto. Tem muitas coisas que ficam ocultas, que o nosso subconsciente, ele tira, né, apaga da nossa memória, adormece para que a gente esqueça daquilo. Mas às vezes é aquilo que está conduzindo a nossa vida. Então peça ao Espírito Santo que Ele revele o que está oculto para você. E aí você vai listar todas as vezes que você lembrar que você quis dar uma ajudinha para Deus. Lembra? Essa vez aqui eu fiz isso, eu estava querendo ajudar Deus a adiantar as coisas. Essa vez eu fiz aquilo. Essa vez eu fui Sara. Dessa vez eu fui Fabiana. Dessa vez eu fui, entendeu? Coloca lá. E aí você vai listar também alguma das consequências dessa sua ajudinha. Consequências que podem estar, até hoje, sendo desastrosas na sua vida. Anote isso, porque vai fazer parte, vai nos ajudar no seu diagnóstico. Hoje nós vamos fazer uma pausa para você repousar, para nós repousarmos. Mas amanhã nós retomamos a nossa viagem. Amanhã tem um percurso novo a percorrer. Amanhã tem um tema novo, alguma coisa nova que está provocando, talvez seja a resposta das suas feridas, esteja aqui amanhã. Deus tem sempre uma coisa nova para você. Deus tem sempre revelações para você. Se hoje Ele revelou, se foram muitos cliques, várias chaves caíram, vários cliques você ouviu, com certeza amanhã você ouvirá ainda mais. Deus vai te preparando e te conduzindo a cada dia para que você vá subindo de nível em nível, de degrau em degrau, vivendo um dia de cada vez, mas almejando que o topo da sua escada seja a liderança da sua vida. Não esqueça, gente, não esqueça de fazer as tarefas. Como eu digo, elas são fundamentais. Às vezes, quando você senta para fazer elas, vai doer, vai sofrer, mas como eu disse, não existe cura sem você passar por esse processo, gente. E o processo realmente é doloroso. Sabe, quando eu precisei, né? Eu precisei passar por todas essas etapas para enfim descobrir a líder que eu sou. E eu estou aqui, com certeza, para ajudar você a fazer o mesmo. Porque você é capaz. Hoje nós tivemos um exame. Diagnósticos, eles são construídos a partir de exames, não é assim? Né? Eu falo de diagnósticos médicos e tantos outros através de investigações e reflexões e respostas. Hoje, o nosso exame, né, feito hoje em si, para chegarmos aí ao nosso diagnóstico final, que vai ser na sexta-feira, é sobre quem está liderando a sua vida. Pois é. Quem está liderando a sua vida. Começa a se perguntar. Com certeza Deus não é, gente. Porque se você está no deserto, se você não está sabendo para onde que você vai, com certeza não é Deus que está liderando a sua vida. Mas em breve será. Ele está esperando esse momento de braços abertos para te receber. Eu creio nisso. Você crê? Se você crê, coloca aqui para mim. Eu creio que Deus vai liderar a minha vida, que eu vou liderar a minha vida conduzida por Ele. Eu creio nisso.
E lembre-se de uma coisa: essa jornada é uma resposta de Deus. É uma resposta de Deus que sempre, sempre faz a parte dele. E você, está disposta a fazer a sua? Essa é a pergunta que fica. Eu agradeço vocês pela participação, por mais esse trecho percorrido comigo nesta jornada. Contem comigo e amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário nosso de embarque, às 20 horas, para que a gente possa novamente apertar os nossos cintos e decolar rumo à liderança da sua vida. Amém? Tenha uma noite extraordinária na presença de Deus e pode ter certeza que tem sempre alguém que ora por vocês. Eu estou orando por vocês todos os dias, mas tem um alguém que cuida de vocês e que quer entregar a liderança da sua vida nas suas mãos. Esse alguém é Deus. Basta você querer. Basta você percorrer essa jornada. E conte comigo para isso. Se eu conseguir, com certeza vocês também conseguem. Somos feitas da mesma matéria, filhos do mesmo Pai. E Ele nos ama igualmente. Fiquem com Deus e até amanhã, gente. Na presença de Deus. Tchau.